Eu me formei fazem 6 anos, né, então, logo que eu me formei, eu trabalhei esses 2 anos em outros consultórios e fui criando o meu sonho de ter a minha própria clínica, né. Aí quando a gente começou a construção, né, envolve muitos custos e também a gente, ultrapassou o teto que a gente esperava, né, então, a gente concluiu a obra, né, e nós começamos com 2 consultórios, né, então tinha salas vazias. Aí, a partir daí que ela ficou pronta um pouquinho antes de ficar pronta, na verdade, quando as pessoas estavam montando os móveis, a gente resolveu se mudar para a clínica, né, morar na clínica. Então, a gente realmente passou um bom tempo da nossa vida sempre lá dentro, né, então isso facilitou muito a nossa trajetória, eu acredito, porque era muito fácil, né, a gente estava sempre ali dentro, então precisava acordar cedo, ia dormir tarde, não tinha problema, era tudo muito próximo, tudo muito fácil, então isso acabou facilitando, né, então a gente acabava onde hoje é um consultório, a gente teve era o nosso quarto antigamente, né, então como a gente fez até a clínica pensando em fazer a nossa casa em cima, né, então a gente tinha feito uma garagem, que hoje a gente acabou modificando isso, né, tirando o portão, criou salas, que foi a gente precisou ir ampliando cada vez mais, né, então lá atrás, realmente, a gente acabava dormindo ali na clínica, a gente adaptou uma casa ali, mais nos fundos dela, né, então a gente sempre vivia e trabalhava ali, né, então esse comecinho não foi tão, tão fácil lá atrás, né? Mas graças a Deus as coisas foram fluindo e a gente foi fazendo essas ampliações, essas reformas, né? E hoje a gente já tem 4 consultórios. Os principais diferenciais que a gente tem é raio-x panorâmico, né? Que é um equipamento que muitas vezes as pessoas não têm dimensão, mas é um aparelho que custa 100, 130 mil, né? Então, Uhum. a gente tem o raio-x, que já faz esse raio-x na própria avaliação mesmo. Então, o paciente nem pagou nada, ele já está recebendo um raio-x, né? Além disso, a gente tem um atendimento muito próximo, né? Que isso eu escuto muito das pessoas, que o quão acolhedor é a clínica, né? A gente tem muito esse lado humano, como as pessoas se sentem bem, como elas estão felizes e confiantes de estarem ali, né? Que eu vejo que hoje, principalmente na nossa região, tem muitos estabelecimentos que não procuram oferecer um serviço de qualidade, tratar bem os nossos clientes, né, ter respeito. Então, trazer essa empatia. Muitas vezes tu se sente como mais um em um, apenas ali no comércio da pessoa, né? Então, ali na clínica a gente procura realmente trazer esse atendimento de forma especial para a pessoa, né? Uhum. Além de scanner também, que a gente tem, e principalmente profissionais especialistas, né? Que isso é uma das coisas que eu vejo que às vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes a gente deu um ataque no coração, né? A pessoa deu um problema cardíaco. Ela não vai num dermatologista, ela procura um cardiologista. Na odontologia é a mesma coisa. Tu precisa fazer um implante, tu precisa de um especialista em implante. Tu precisa de um tratamento de canal, tu precisa de um especialista em tratamento de canal. Só que antigamente era aquela ideia onde o único dentista que abraçava todos os procedimentos. Aí ele fazia tudo, mas não fazia nada bem feito, Uhum. né? Correto. Modo de dizer. Então, eu relaciono muito isso com o lado médico, porque às vezes as pessoas não têm essa ciência onde, pô, eu fraturei um osso, eu não vou procurar um oftalmo, eu vou procurar um Traumata. ortopedista, Uhum. né? Então, a odontologia é o mesmo caminho. Então, a gente pensa em unir esses dentistas para atender num lugar só e realmente direcionar as especialidades, Uhum. né? Porque eu acredito que você, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes tem dias que eu faço 50 implantes. Eu só faço isso, então eu vou fazer melhor do que aquela pessoa que faz um implante por dia, um dente, um tratamento de canal. Então eu consigo focar e me especializar cada vez melhor naquele procedimento específico, né? Então, eu vejo isso como um diferencial. Ele substitui a moldagem, né? Aquele molde que muitas vezes as pessoas acabam tendo um pavor enorme, né? Muitas pessoas têm ânsia, principalmente, né? Ou acham desconfortável aquela massa que vai na boca. Então, o scanner, ele é como se fosse uma câmera que vai passando ao redor dos dentes e ele vai projetando a tua boca no computador.
Então, ele já passa direto pelo software e o teu dente, enfim, vai ser produzido por esse software diretamente. Isso traz muito mais precisão para o trabalho, né? Porque quando a gente coloca a massa, ela exige uma série de processos que podem ocorrer falhas, né? Então, a gente utiliza o scanner. Mas muitas vezes é necessário utilizar a moldagem também. Não é que na clínica a gente não use essa moldagem. Tem Uhum. situações e situações. Então, claro que a gente sempre prefere optar pelo scanner, né? Mas depende do caso, a gente ainda tem que utilizar a técnica de moldagem, que funciona muito bem também. Ah, que legal. E esse atendimento humanizado aí que tu frisou bastante, tu poderia explicar um pouquinho melhor como ele funciona, como é que funciona esse acolhimento para o cliente quando ele chega na clínica? Sim. Muitas vezes o que, que a gente sempre passa para nossa equipe, né, e tenta cobrar das pessoas, né, que é o que é, eu vejo como fundamental tu estar animado, disposto, né? Às vezes tu entra nos lugares e tu acaba se sentindo como se a pessoa tivesse ali obrigada, né? A pessoa tá ali de mau humor, não tá feliz, não tá te olhando com bons olhos, né? Então a gente sempre cobra isso, né? Ter uma boa empolgação, estar animado, isso é fundamental, né? Porque quando a gente fala de dentista, médico, profissionais da área da saúde, a gente está sempre falando do quê? De muitas dores, de muitos traumas. Então, a pessoa passa, já chega ali receosa, já chega ali com medo, né? Então, muitas vezes, a gente está lidando com a saúde da pessoa. Então, por conta de ter esse já não ser muitas vezes um ambiente tão agradável, né, então a Uhum. gente procura tornar ele o mais agradável possível, com essa animação, né, com muito respeito sempre, né, principalmente entre os colegas ali na frente, né, então e aí sim trazer essa forma de encantamento do cliente, né, que é o que a gente sempre busca, que é fazer vários processos durante a clínica, para que o cliente fique com aquele efeito uau ali a todo momento. Nossa, tem uma TV no teto. Ah, nossa, eu já estou fazendo raio-x, ele nem viu minha boca ainda, né? Então, passar por todo esse processo de avaliação minuciosa para realmente o cliente entender aquela percepção de valor que ele vai precisar pagar, né? Então, é importante gerar esse atendimento, esse encantamento, né? E eu vejo isso que é um dos fatores principais que levaram nós a atingir esse sucesso, né? Porque o atendimento eu vejo que hoje, muitas vezes, ele é muito falho, né? A gente oferece a sedação médica, né? Que Uhum. isso também é outro diferencial extremo que, assim, uh, quase nenhuma clínica oferece isso, né? Então, é tu fazer o teu procedimento com um anestesista do lado, dormindo, Uhum. né? Então, isso acaba trazendo um conforto, porque a maior parte das pessoas que eu percebo e converso, elas têm medo. Às vezes falta 5 dentes, 10 dentes, a pessoa está sofrendo com uma dentadura, com uma prótese. A pessoa, assim, às vezes a nossa geração, um pouco mais nova, não tem dimensão do que é isso. Do que às vezes a pessoa sentar na minha frente e falar assim: eu não vou jantar fora, porque eu não consigo comer, eu tenho vergonha. Uhum. Né? Então, eu deixo de dar aquela risada porque eu tenho vergonha que vai cair. Então, as pessoas acabam conectando muitas histórias relacionadas a isso, e isso me traz muito para mim, na minha emoção, sabe? Então, eu sempre procuro acolher muito bem essas pessoas e resolver. E muitas vezes o que eu achei foi por meio da sedação, porque muitas pessoas falam: eu tenho pavor, eu tenho muito medo, eu vou sofrer, eu vou passar dor, né? Então, além da sedação médica, tem outro tipo de sedação, que é com óxido nitroso também, que essa sou eu mesmo que faço. Então, tem esses dois tipos. Isso passa uma tranquilidade e uma confiança para a pessoa. Porque é a mesma coisa, quando eu falo em cirurgias de protocolo, cirurgias maiores, né? Eu não faria acordado. Uhum. Então, eu não quero aquilo para o meu paciente, entende? Uhum. Na minha mãe, eu fiz com ela sedada. Então, é o que eu faria para mim, o que eu fiz para minha mãe, e é o que eu quero
passar para as pessoas, porque não é uma situação confortável, né? Claro, às vezes tem situações que é um implante, a pessoa não tem medo, tranquilo, é um procedimento simples, né? Mas às vezes são procedimentos maiores, né? Então, para resolver em uma única vez de cirurgia também, então a gente acaba unindo isso da sedação, né? Então, eu acredito que isso, aliado a uma boa técnica, um bom atendimento, fez com que a gente se tornasse referência em implantes, né? E como desde o princípio da clínica eu sempre foquei muito em implantes. E eu acredito que a gente tem que se tornar referência em uma coisa, né? Por mais que a gente ofereça os demais serviços por conta do paciente que vem fazer o implante, normalmente não é só o implante, é uma restauração, é um tratamento de canal, ele tem N coisas, né? Mas eu sempre procurei me posicionar no lado do implante dentário, que foi sempre, que é a minha especialidade, né? Uhum. Que é a minha paixão maior, então foi o que eu sempre trouxe disso para conseguir atrair também esse público e eu acredito nisso. A gente tem que ser referência principalmente em uma coisa. Tanto é que as pessoas, quando me encontram na rua ou que não me conhecem, falam: Ah, tu que é o dentista que faz implante, né? Da Primes e tal. Então, é isso que as pessoas já têm na cabeça, né? Então, eu acho que isso acaba fomentando. E vocês são um dos primeiros a oferecerem esse serviço de implante ou tem mais, já tem esse serviço em outras clínicas? Porque realmente é algo bem novo no mercado, né? A sedação, tu diz? Isso. A sedação, ela é uma prática que a gente trouxe faz pouco tempo, né? Ela já existe faz muito tempo, principalmente quem já fez endoscopia, Sim. é a mesma sedação, né? Então, essa sedação já existe, mas ela nunca foi pensada ou divulgada, né, no âmbito odontológico. Só que eu volto de novo naquilo que eu falei antes. Como ela envolve um custo em equipamentos, né, anestesista, toda essa logística, muitos consultórios acabam não colocando e não dispondo dessa tecnologia, né? Uhum. Muitas vezes eu percebo agora o movimento até que algumas clínicas aqui fazem, que elas dão um remédio que se chama Dormonide, por exemplo, e falam que vão sedar o paciente, né? E é só um remédio para a pessoa ficar mais tranquila. Então, a pessoa não está sendo feita uma sedação como a nossa, entende? Então, Uhum. existem esses três tipos de sedações, né? Uhum. A com o remédio, a com o óxido nitroso e a com o médico anestesista, Uhum. né? Então, é importante diferenciar isso e, logicamente, vai ter um custo maior quando envolve um médico, porque existe a anestesia dele, né? Então, é importante e é muito seguro ter ele ali também. A primeira coisa, quando a pessoa que precisa de implante, ela pensa, eu vou passar dor para fazer o implante, e depois que eu fizer e passar anestesia, meu Deus, eu não vou conseguir dormir, né? Então, quando a gente traz o médico anestesista, é muito positivo. Por quê? Além da pessoa fazer o procedimento dormindo, a pessoa chega extremamente ansiosa, né? A gente faz o acesso na veia, deu, né? Tá resolvida essa ansiedade. Já o dentista que não tem esse recurso, ele tem que ali estar todo momento contornando com o paciente, extremamente ansioso. E quando a gente tá ansioso, o que que acontece? A pressão aumenta, né? Com a pressão elevando, aumenta o fluxo sanguíneo, tem mais sangramento, né? Então, isso com o médico do lado, primeiro que a ansiedade não vai existir, né? Porque a pessoa vai estar, por mais que o nome é sedação consciente, a pessoa está consciente que ela tem que abrir a boca, mas ela não está consciente no momento ali que, digamos assim, juntando as ideias que ela está ali, está passando por isso, ela não lembra do procedimento, entende? Mas ela tem uma consciência leve de que tem que abrir a boca, né? Uhum. Então, isso sim. E logo após o procedimento, a gente já faz medicamentos na veia. Uhum. Então, além dos medicamentos que ela toma via oral, que é o habitual, a gente faz medicação endovenosa, que é o quê? Muito mais efetiva. Com Então, o certeza. relato dos pacientes, às vezes as pessoas, eu trago um exemplo maior, que é onde a gente tira 20 dentes e coloca 8 implantes em uma única vez. Eu estou falando em termos de 1 hora e meia nós realizar esse procedimento, Uhum. né? Se tu vai fazer isso com uma paciente acordado, com medicação só via oral, é muito pior para o paciente, né? Então, a gente acaba unindo o anestesista que dá esse conforto durante e também o pós é muito mais tranquilo. Essa sedação, ela não existe uma contraindicação. Uhum. Ela só tem benefícios, né? Por quê?
Esse tipo de sedação, vou te imaginar situações que muitas vezes as pessoas não têm clareza disso. Eu tô na cirurgia e existe um sangramento exagerado. Eu, dentista, tô ali sozinho e tô com a minha auxiliar. O que que eu faço? Entende? Eu tenho que anestesiar, eu tenho poucos recursos. Se isso acontece quando o médico tá ali, ele faz uma medicação na veia, chamada Transamin. Já cessa o sangramento na hora. Então, o paciente começou a subir nível de pressão durante a cirurgia por conta de anestesia local ali e tal. O que que acontece? O anestesista já está monitorando lá, né? Notou isso, ele consegue fazer medicações para baixar essa pressão.